Olá, Elaine. É um prazer te receber aqui no Letras Populares, falar do seu livro Mulheres Incríveis, que foi lançado em 2008 e já está na 3ª edição. E é um prazer poder conversar com você, eu e Mauro Brandão. Olá, Elaine, tudo bem? É um prazer também estar com você aqui, no nosso Letras Populares. Eu sou também escritor, né, como você, então sinta-se à vontade. Gratidão, Malu, Vanja, Mauro. Eu fico sempre emocionada, sempre dá um frio na barriga, porque eu sou apaixonada pelo que eu faço. Então, vocês fiquem à vontade, o que eu souber falar, eu vou falar. Se eu ficar nervosa, se eu chorar, eu gosto de cantar, nem sei cantar, mas eu gosto também. É melhor eu escrever do que cantar. A Malu vai te dizer depois no final. Mas, enfim, eu estou aqui num dia que é muito importante para mim, que eu sou uma mulher de axé. Estou de branco, com a conta do meu santo, eu sou de Iroco com Oxum. Sou regida por esses ancestrais. E a literatura me move, assim tal qual a ancestralidade. Eu sou toda de vocês. Eu queria saber, inicialmente, de você, como é que esse livro incrível, né, que fala dessas mulheres maravilhosas, o Mulheres Incríveis, de que maneira ele moldou a autora Elaine Marcelino? Para responder isso, eu queria rapidamente dizer como ele nasce, né? Para depois dizer como é que ele me mudou. Primeiro, eu nasci na favela da Vila Aliança, em Senador Camará. Cresci com a minha mãe e minhas tias indo trabalhar. Um sonho de fazer uma faculdade. Aos 18 anos, eu passei para psicologia. Meu dinheiro dava para pagar a faculdade, mas não dava para pagar a passagem. Passei para Gama Filho, não passei para uma pública. Aí minha mãe disse que não podia me ajudar. Minha mãe foi doméstica a vida toda, minhas tias, até hoje, minhas tias trabalham como domésticas, acho que não se aposentaram. E eu disse que quando eu fizesse faculdade, se um dia eu fizesse, guardei aquele sonho, eu falaria de mulheres, por conta da luta, da história da minha mãe e das minhas tias. E aí, quando eu entrei para o município do Rio de Janeiro como professora, eu fui fazer faculdade aos sábados e eu iniciei a minha militância política aos 16 anos com o movimento secundarista, depois fui dirigente de sindicato e tal. E aí eu pensei assim, vou falar das mulheres do CEP, porque eu tinha esse desejo na minha mente de estudar mulheres pela história da minha mãe. E aí entrei na faculdade de História, já com um projeto pronto para falar de mulheres, só que a pesquisa ela não é linear. E aí eu fui sendo tomada, né, por pessoas e conheci uma professora que me apresentou História Oral. Eu sou graduada e mestre em História. Me apaixonei por isso, por depoimento, por ouvir as pessoas, pela escuta. E aí o pesquisador é um pouquinho chato, né, Vanja, não sei se você sabe disso, e Mauro, nós, enquanto pesquisadores, a gente só fala daquilo, a gente é meio chatinho. E aí eu, com a minha chatice, recebi o convite, um belo dia, Salvador Marcelino, que não está mais entre nós, liga para mim, militante também do Movimento Negro, de Nova Iguaçu e do Partido dos Trabalhadores, diz assim, vamos escrever um livro? Eu sou uma mulher ousada. Eu falei assim, o seu? Ele não, o seu. Eu falei, vou. Nunca tinha feito livro, nunca nem tinha pensado. Isso aos 31 anos de idade. Falei assim, vamos, mas que livro que eu vou escrever? Mas eu escrevo no telefone. Eu sou desse jeito. Aí ele falou assim, sobre essas mulheres que você tanto fala, porque eu estava fazendo meu TCC sobre a atuação social e política das mulheres no Rio de Janeiro de 75 a 85. 75 em especial, porque a ONU diz que em 75 tem movimento de mulheres no Brasil. Só que isso já acontece antes, pela minha pesquisa, que tinha jornal Mulherio, eu pesquisei na Biblioteca Nacional. Só que a gente tem mania aqui no Brasil de se legitimar qualquer coisa a partir do momento do que vem de fora. Então a ONU falou que era 75, então é 75. Era meio para poder instigar essa data, né?
E aí comecei a pesquisa, né? E aí eram 6 depoimentos exatos. E as 6 mulheres foram assim. Eu precisava de 6 mulheres com um top de 75 anos ou mais e entender em que espaço de atuação elas estavam. Eu lembro que a dona Maria Aparecida, ela vendeu bônus para a criação do Partido dos Trabalhadores e era uma militante da igreja, porque naquele período as mulheres e homens entravam para os partidos políticos ou pela associação de moradores, pela comunidade ou pela igreja. E ela foi pela igreja católica, né? Ou essas associações comunitárias. E aí, falando delas, fui lá atender o convite para fazer o livro. Fui para Nova Iguaçu. No meio do caminho caiu a ficha. Sou uma mulher altamente intuitiva, de axé. Na época eu não era iniciada ainda. E falei assim, como é que eu faço um livro sem falar da minha mãe? Não posso. Eu disse que eu pesquisaria mulheres por causa da minha mãe. Aí nasceu o texto para minha mãe. Não posso deixar de falar da minha avó, que me criou. Nasceu o texto sobre a minha avó. E a minha filha, que eu deixo em casa para militância. Nasceu o texto da minha filha. E minha amiga tal. E foram nascendo os textos. E em 2008, quando eu me graduo em História, né, me formei com o auxílio do Movimento Negro Unificado de Nova Iguaçu, na Casa de Cultura Silvio Monteiro, nasce a escritora Elaine Marcelina. Como essas mulheres me forjam? Você me perguntou, né, Vanja? Como isso me toca? Por exemplo, o depoimento da mãe Beata, eu a conheci em 2006 ou 2007, por aí, também na Silvio Monteiro, quando tinha uma pesquisa sobre terreiros. E 2 frases dela me impactaram e fizeram 2 textos que constam nesse livro. Ela disse assim, eu sou semi-analfabeta e tenho 3 livros publicados. Eu falei, como é que é isso? Eu quero conhecer essa mulher. Como é que ela é semi-analfabeta e tem 3 livros publicados? Como é que é isso? Aí o Marcelo Dias, conhecia a Mãe Beata, me levou ao terreiro de Mãe Beata. E a outra frase dela que me desconstruiu, me descortinou, foi a seguinte: quem não conhece sua raiz não chega ao topo. Eu não era mais católica, mas era confortável dizer que eu era católica. Eu sabia que eu tinha sido batizada num terreiro de Umbanda. Minha mãe sempre disse isso para mim. Eu tinha medo de ser da Umbanda ou do Candomblé quando eu era criança. E eu já estava, aos 18 anos, eu estava conhecendo outras religiões. Naquele período eu não tinha. Eu estava começando a frequentar uma casa de Candomblé, mas eu dizia para todo mundo que eu era católica, como todo mundo no Brasil, porque isso é fácil, né? Dizer que é católico. E aí eu escrevi um texto chamado Gênero e Ancestralidade, e você deve ter lido no livro, que está lá no finalzinho. E aí, por exemplo, aí como elas foram me forjando dessa forma, para eu me questionar enquanto mulher que pesquisa mulheres, né? Que militante sou eu que tenho vergonha de dizer a minha religião, né? E aí vou me forjando aí, colocando isso no papel. Minha filha, quando fez 7 anos, eu estava no mestrado e eu passei para apresentar um artigo em Goiás. Em Campina Grande. Eu não tinha dinheiro, meu chefe pagou a passagem, Vitor por Deus, e a minha família toda me cobrando. Você é maluca, aniversário, 7 anos. Eu, na minha concepção, todos os anos são importantes, porque nenhum a gente faz 2 vezes, né? A gente só faz 1 ano uma vez, 2 anos uma vez. Mas as pessoas, a sociedade diz que 1 ano tem que ser a festa do palhaço e tem 7 anos, 15 anos. Todos os anos são importantes. Nenhum deles a gente repete, né? E aí o depoimento da dona Aparecida me acalmou e disse assim, vai, que a sua filha vai entender. Porque no depoimento da dona Aparecida, ela disse assim, tem um trecho que ela diz assim, a mulher só não pode se sucumbir, aceitar que o filho, que a família, a mulher não pode ficar só com a cozinha, a casa, as compras do mês. Quando você descobrir o seu poder, você vira um monstro, mas não um monstro para acabar com ninguém, para você saber o seu potencial. E aí você só não pode ir quando suas pernas não aguentarem mais, levar seu corpo. Aí ela ainda cita um trechinho da música que a Alcione canta, quando as suas pernas não aguentarem mais, levar seu corpo.
Você não pode acreditar no que seu filho diz, que seu marido diz, ficar só com as compras do mês. E aí eu perguntei para minha filha, eu falei assim, filha, se a mamãe for viajar e chegar no dia do seu aniversário, você vai ficar triste? Ela falou, mãe, quando você for viajar e voltar, você vai continuar gostando de mim? Eu falei, vou te amar para a vida toda. Eu te pari, eu te gestei nesse útero. Peguei o avião, fui lá, cheguei. Eu moro em Campo Grande, vocês sabem que é o trânsito, Avenida Brasil. Quando eu cheguei a casa, o bolo já tinha sido cortado. Mas minha filha fez 7 anos feliz da vida, com a família em volta. É assim que elas me forjam. É desse jeito que essas mulheres me tocam profundamente. Já fiquei emocionado aqui de ouvir sua história, né? E logo assim, eu já fiz um paralelo com a escritora Carolina Maria de Jesus, né? Que ficou conhecida pelo livro Quarto do Despejo, né? Diário de uma Favelada. E a Carolina, ela foi uma das que venceu na literatura, na improvável, né? Quase na improbabilidade de vitória, né? Por ser uma mulher, por ser uma negra, né? E ainda ser favelada, né? São 3 questões aí que são muito fortes para o mainstream, vamos dizer assim, da literatura, né? Os dados hoje aproximados hoje dizem que 70% das publicações são de homens e 30% de mulheres. Aí eu queria ver com você se você pode realmente dar dados, trazer para nós dados mais concretos de como que é ser uma escritora, ser uma mulher, ser negra e ser favelada. E aí eu faço esse paralelo com a Carolina, né, Maria de Jesus, que eu vejo na sua história traços bem semelhantes, tá? E aí eu gostaria de trazer essa questão para você falar para nós. As 3 perguntas dariam uma tese, né, Mauro? Vou Com tentar certeza. fazer uma resenha rápida aqui na nossa conversa. Ser uma mulher negra, favelada, com uma escrita periférica, me fortalece porque, Mauro, eu fui gestada embaixo de uma marquise. Meu avô botou minha mãe na rua. E quando eu nasci, meu avô não deixou minha mãe entrar em casa e ela foi comigo para ali, meu umbigo melou. Minha tia mais velha pediu meu avô para deixar minha mãe me botar para dentro de casa com a minha mãe. E meu avô falou, pode chamar essa dona aí. Quando minha mãe entrou, foi agradecer meu avô, ele disse assim, você pode ficar, mas tá vindo uma dona aí pegar essa criança, que filha minha não vai ficar sem marido dentro de casa com filho. Aí ela falou, tá bom, papai. Deu meia volta, saiu correndo, pegou o trem, porque lá é bem próximo da estação de Senador Camará, foi para Engenho de Dentro, Meyer, conheceu para uma casa que ela já tinha trabalhado, Dona Catarina. Eu queria muito conhecer essa família dessa Dona Catarina, que acolheu a mim e minha mãe, e foi a primeira vez que a Dona Catarina me levou ao médico, e o médico me desenganou, falou assim, essa criança não tem jeito, vai morrer. E minha mãe fez promessa para São Sebastião. Eu me lembro que até 7 anos de idade eu ia aos pés de São Sebastião, um shortinho vermelho, aquela vela queimando na minha mão, minha mãe me pegava no colo sem blusa, e eu tinha que beijar a fita aqui em Bangu, no bairro de Bangu, que é um bairro depois de Senador Camará. Eu tinha que, minha mãe, não bastava seguir a procissão, minha mãe pegava no colo, eu tinha que beijar a fita. E estou aqui com 47 anos para contar essa história. Quando a Wanda Ferreira fez o segundo prefácio, ela também faz essa comparação com a Carolina Maria de Jesus. Eu me sinto muito tímida, né? Porque eu sou um bebezinho na literatura, escrevo só há 13 anos, de me colocar nessa posição. Quarto de Despejo fez 60 anos no mês passado, e Carolina foi a escritora que mais vendeu.
e fora do Brasil, em outras línguas, mas, sobretudo, morreu na invisibilidade. É uma das escritoras mais pesquisadas. E eu digo para você assim, ser uma mulher, eu não sei se vocês vão me permitir, mas eu gostaria de concluir essa tua resposta com uma poesia que eu tenho. Essa poesia, ela contempla tudo que eu poderia falar aqui sobre ser uma intelectual preta que nasci na favela, que moro na favela e continuo morando no subúrbio do Rio de Janeiro, na zona oeste do Rio de Janeiro, e a filha da Dona Ivone. Hoje minha mãe está acamada, não anda, não fala, mas a cada vez que eu saía no jornal, minha mãe andava Senador Camará inteiro, dizendo: a minha filha é escritora, está no jornal, e não porque aqui na Vila Aliança só tem bandido, aqui tem escritor e a minha filha é escritora. Crioula da África. Crioula porque nasci no Brasil. Crioula porque tenho descendência africana. Crioula porque sinto na pele o resquício da escravidão. Crioula porque sinto no olhar o racismo lanhar minha pele, tal qual a chicotada que meus antepassados levaram. Crioula porque minha mãe era doméstica e servia a elite, tal qual a escrava de dentro servia os senhores, ambas sendo consideradas quase da família. Crioula porque nascer no Brasil com sangue africano me fez crioula, fula, preta, forra, parda e hoje negra. Crioula com muito orgulho de carregar nas veias sangue de reis e guerreiros africanos. Crioula porque creio na cultura e na religião de matriz africana. Crioula porque respeito o mais velho, assim como a cultura africana ensina. Crioula por ter o orgulho de expressar esse amor pela África sentida na pele. Essa África que meus mais velhos me ensinaram a cultuar e a ter fé. Crioula porque sou filha de uma negra valente, neta de outra negra valente, bisneta de negros valentes, e fui docemente criada por uma negra valente que me visitará em meus sonhos até a eternidade. Crioula que hoje tem a ousadia de falar por toda essa negrada valente. Em qualquer lugar solto a minha voz, exaltando mulheres e homens negros que construíram esta nação. Crioula por sentar à mesa com os opressores, fruto da elite, e saber que posso enfrentá-los a partir das regras que eles puserem na mesa. Crioula porque hoje sou uma intelectual preta, nasci na favela, cresci na favela, filha de uma doméstica, criada e educada por uma negra analfabeta, mas com mais caráter que muitos doutores que tem por aí. Crioula sou eu, mulher de pele preta, sangue nas veias, pulsando a favor da igualdade de gênero, raça e etnia. Voz firme em prol de uma luta dialética, de mentalidades, tentando contar uma história por outro viés, o da superação. Crioula, aquela que está tecendo uma história cheia de sabores. Elaine Marcelina. Quem sempre escreveu, Mauro, nessa sociedade, foi uma elite branca e uma elite de homens brancos. Por que a Conceição Evaristo não entrou na Academia Brasileira de Letras? Exatamente por isso, né? Então, quando a gente fala de cotas, as pessoas dizem assim que é mimimi. Não é mimimi, não. É básico. Quando eu dava aula no ensino médio, eu botava 4 cadeiras, cada cadeira representando 100 anos. Mais de 300 anos de uma geração de escravidão. Povos escravizados. Tinham indígenas aqui, negros que vieram traficados e escravizados aqui, e o branco português opressor, uma escravatura, né? Foi dessa condição. E aí, após 300 anos, nós temos mais de 130 anos de abolição da escravatura, e aí você imagina, com 3 gerações de uma família branca, intelectual, escrevendo, e aquele primeiro negro sai descalço, sem ter para onde ir, e ainda implorando para entrar numa escola. É por isso que homens escrevem. É por isso que tem poucas mulheres escrevendo. E não é por isso que eu vou deixar de escrever. É o racismo estrutural, forjado por... Nós somos resquício de uma escravidão.
A gente não pode esquecer disso. Elaine, deixa eu aproveitar assim, o gancho, né? Porque nós tínhamos conversado um pouco antes e nós falamos justamente da Conceição Evaristo, né? Porque foi feita uma campanha, inclusive, e eu participei dessa campanha para que a Conceição Evaristo ela fosse membro também da Academia Brasileira de Letras, né? E aí a gente vem e volta no passado e a gente vê Machado de Assis, que foi branqueado, certo? E a gente tinha o Lima Barreto, que era um escritor negro maldito, né? E que a literatura dele só foi reconhecida depois, né? Então, eu queria fazer esse paralelo pelo seguinte: eu acredito muito na literatura da desconstrução, por vários movimentos, né? O romantismo, o arcadismo, o modernismo, tal, e esses movimentos todos eles eram era o homem branco, né? Aí eu falo, por exemplo, de José de Alencar, né? Que é um homem branco que falou do indígena como submisso ao eurocentrismo, à cultura eurocêntrica, né? Do colonizador, do dominador, né? Então, nós temos 3 raízes mais profundas no Brasil. Claro que temos outras e tudo mais, sem esquecer, claro que a gente não esquece, mas as 3 maiores raízes são as raízes indígenas, né? Porque os indígenas já estavam aqui em todo o território brasileiro quando chegaram as caravelas, em todo o território. Aí depois chega os europeus, né? Principalmente os portugueses, né? Também de outros países, mas fomos colonizados pelos portugueses, né? Principalmente. E que trouxeram nos navios negreiros no maior tráfico de humanos da humanidade, que foi os negros, né? Que foram os africanos que estavam lá nas suas terras, que estavam na mãe terra, né? Ali eles tinham a cultura deles, estavam na família deles, estavam vivendo a vida deles e vieram para o Brasil. Isso constrói o Brasil. Essas 3 conjunções de raízes culturais. Então, Elaine, eu queria reportar para você o seguinte: o que você acha hoje de um movimento que pode ganhar cada vez mais força, que é o movimento de desconstrução dessa literatura que foi totalmente branqueada, que foi totalmente submissa, que totalmente europeizada, e ela passa a ser a literatura do povo brasileiro em si, né? Com todas as suas histórias de escravidão, de servidão, de genocídio, né? Quando a gente fala de genocídio hoje, essa palavra não é nova no Brasil, essa palavra é antiga, né? Houve genocídio dos africanos aqui, houve a tentativa de maquiar as religiões africanas, né? O candomblé, e aí nasce a Umbanda. A Umbanda é brasileira, uma religião brasileira, né? Nascida das raízes africanas, mas é uma religião brasileira que, inclusive, tem a conjunção indígena, né? O caboclo, por exemplo, e tudo mais, que é a raiz da ancestralidade, né? Então, Elaine, a minha proposta, a minha questão que eu quero devolver para você agora é essa. É possível que a gente consiga fazer essa desconstrução da literatura para construir a história real da literatura e trazer para a literatura aquilo que a gente sonha para o futuro, né? Claro, já mudando no presente, mas sonhando para o futuro, que é o quê? Que nosso povo, que é o povo brasileiro, seja visto como ele realmente é, e não como os europeus diziam. Mauro gosta de tese, né? Porque
O que você chama de desconstrução é o processo que hoje a gente está chamando na história, né, de decolonizar o pensamento. Todos nós, brasileiros, brancos, negros, índios, temos que decolonizar. Quando você diz que nós temos a base de 3 povos, eu digo isso para os meus alunos: indígenas, negros, africanos que foram trazidos, traficados e escravizados, o português, que foi o primeiro que chegou, depois abre para o processo de embranquecimento e aquele processo de eugenia, quando ele diz que se misturar preto com branco vai dar em mula, o mulato, que não vai dar em nada. E aí ele abre os portos para não haver essa mistura. Então, essa tríade de formação da base da sociedade brasileira, essa tríade é que vai incidir nas nossas religiosidades, na nossa cultura. Os antropólogos, eu gosto muito do Roberto da Mata, é que vai dizer o jeito do brasileiro. E aí, com o indígena, você tem o caboclo, com os negros vindos de África, você tem as religiões de matrizes africanas, que aqui no Brasil tem o nome de candomblé. Na África, não. Tá? É bem importante. Áfricas, porque a África é um continente. Então, lá não tem esse nome. Candomblé aqui, que é um nome de origem banto, mas que é utilizado pelos povos que chegam no final do tráfico, que são os povos iorubais de nação Queto, que é a minha pesquisa de mestrado. Portugueses, que aí a gente tem que entender o seguinte: quando o catolicismo que religião ele vai fomentar? Vai fomentar o catolicismo, né? Porque quando o africano... A coisa mais cara para o africano, para o negro, quando chegou aqui, era ter que ser rebatizado com outro nome, falar outra língua, esquecer tudo que viveu e fazer... Isso é o mais caro. E aqui o português, na hegemonia da igreja... na Idade Média, quando a igreja católica perde a sua hegemonia e tem aquela guerra com Martinho Lutero, que é para que o protestantismo, que é dito protestantismo ou evangelho, está aqui. Então, o respeito de um país que é dito laico, mas em qualquer instituição que você vai, tem uma cruz simbolizando o catolicismo, se é laico não pode. Ou tem que ter todo mundo ou não tem que ter nada. Tem que ter uma cruz, um tamborzinho, né? Vamos ter tudo. Ou tem tudo ou não tem nada. É laico. Eu posso professar a fé que eu quiser. E aí, quando eu falava com os alunos, eu fazia esse desenho básico para o aluno não rir do colega e nem chamar o outro de protestante, porque ele não sabe por que houve a quebra da hegemonia da Igreja Católica, porque para a Igreja Católica o fiel não precisava ler, que aí era mais fácil ser dominado. E existe uma lei que no Brasil, colônia, ou no Império, acredito eu, que não é a minha pesquisa, é que o catolicismo engloba o evangélico, o protestante com as pessoas de religiões de matriz africana, porque eles não podem professar a religião, porque só o catolicismo pode. Isso é um ponto. Quando as pessoas, de manhã, eu, Mauro, Vanja, Malu, qualquer um tem que se perguntar no Brasil: quão racista eu sou? Quão homofóbico eu sou? Quão lebosfóbico eu sou? Quão misógino eu sou? Sabe por quê? As pessoas têm o hábito de dizer: a sociedade é machista. Ora bolas, a sociedade não é uma coisa. Eu sou parte da sociedade. Porque aí as pessoas dizem assim: o negro é o mais... Por isso a decolonização e a desconstrução. O negro é o mais racista. O negro não é o mais racista. Ele viveu no período da escravidão também. Ele também foi colonizado. Brancos e negros foram colonizados e indígenas. Então ele pode ter comprado aquele discurso. Haja vista quem a gente tem hoje à frente da Fundação Palmares. Eu não gosto nem de citar esses nomes que traz mau agouro, né?
Ainda mais na Sexta-feira Santa. Se citar certos nomes, xoxoxô no paranga, né? Então, não basta ter a pele preta. A gente tem que desconstruir. Como eu trato a pessoa que trabalha na minha casa, seja ela branca ou negra? Porque a minha mãe, a minha tia, tem um depoimento da Edneia Gomes, que é minha tia, no livro Mulheres Incríveis, e quando houve o processo tardio das empregadas domésticas, tá? Minha tia trabalhava para dormir, 3 empregadas na casa, a pessoa também era negra, a patroa, e quando a minha tia tentou pedir aposentadoria, descobriu que o INSS que não estava pago. Olha o pensamento que vem, que aí o antropólogo Roberto da Mata vai dizer que a empregada doméstica de hoje era escrava de dentro de ontem. Olha o que minha tia diz no depoimento, que você deve ter lido. Eu não posso brigar na justiça porque a mãe da minha patroa vai ficar chateada comigo, ou seja, um direito dela. Mas as pessoas têm medo tem uma subserviência, sobretudo. E aí, na base, que é a escrita, a literatura e a educação, e eu fui professora do ensino fundamental, do ensino médio, da graduação, da pós-graduação, eu tenho uma legitimidade para dizer que eu recebi alunos com 16 anos que não conheciam a letra A, mas esse aluno sabe teclar. Aí tem uma musiquinha no dia da votação e ele tecla no tan. Ele não sabe, porque com 16 anos, engraçado, né? Uma coisa tão importante que é a política, que é eleger as pessoas, ele pode, mas ele não pode tirar carteira, ele não pode fazer mais nada. Mas porque o país, na estrutura que nós temos, ele baliza a educação, ele corta. Quem é essa metida filha da Ivone Marcelina que tentou chegar no doutorado? Por isso que eu fui cancelada, né? Eu fui cortada e não terminei um doutorado em educação na UERJ por racismo em 2018. E posterior a isso eu tive um infarto. Mas estou aqui e vou fazer meu doutorado. Estou viva. Enquanto eu viver... Então, é um processo de desconstrução, e aí essa narrativa diferente, Mauro, tem que estar nos livros didáticos. As crianças, elas não... A lei 10.639 de 2003, complementada pela 11.645 de 2005, que inclui os indígenas, essa lei versa sobre o ensino de cultura e história africana nas escolas. E quando ela é complementada pela 11.645 de 2005 para incluir os indígenas, essa época eu ainda era professora da rede, porque tem 11 anos que eu pedi exoneração, que eu tenho uma outra matrícula na área de saúde. Simplesmente eles compravam os livros e os professores diziam: eu não posso trabalhar com esses livros porque vai falar de macumba. Eu vou dizer para você, quando eu cantava para os meus alunos para explicar a religiosidade, por que eles têm que respeitar, aí eu cantarolava aquela musiquinha 300 anos. Salve essa nação de Aruanda, salve a mesa posta de Umbanda, valeu Zumbi. Os alunos ficavam assim, ó, na sala. Eu fingia que não estava entendendo. Aí, ao final da aula, eu perguntava: o que aconteceu? Passou mal? Quer uma água? Não, professora, ele está recebendo santo. O que é santo? Não, isso é macumba que a senhora cantou. Eu falei: macumba é um instrumento, eu não entendi. Vamos lá desconstruir. É papel nosso, da educação, do professor. E aí, os professores todos diziam que eu era professora macumbeira, porque eu cantava uma música que os alunos... Eu dou aula com música. Eu posso dar aula de história, sociologia e filosofia. E eu sempre dei muita aula de sociologia no estado. Então, eu dou aula com música, e aí eu trabalhava uma música que é a seguinte: Identidade, que vocês devem conhecer, do Jorge Aragão. O aluno cantarola essa música, mas ele não entende o que está escrito ali, nos versos. Elevador é quase um templo, exemplo para minar teu sono. Sai desse compromisso, não vá no desserviço. Se o social tem dono, não vá. Quem cede a vez não quer vitória. Somos herança da memória, somos da cor da noite,
filhos de toda açoite, fato real de nossa história. Se preto de alma branca pra você, se preto de alma branca pra você é um exemplo da dignidade, não resgata a nossa identidade, só nos faz sofrer. Eu cantava isso a manhã inteira, depois ia correndo para Niterói para o meu mestrado. Um belo dia, eu atravessando a rua, os alunos cantarolaram isso. E aí eu ia destrinchando verso por verso com ele para entender. Essa questão do elevador, né? Que é o elevador de serviço, que ainda hoje tem isso. Você estava recitando a crioula da África, e eu fui aqui abrir o livro, porque eu fiquei encantada com essa poesia. É muito real. E uma coisa que eu observei no teu livro também é que tem toda uma parte autobiográfica também, né? Tem o relato dessas mulheres incríveis, e tem a tua parte também. Quando você coloca você, fala de você, eu achei muito incrível. E uma outra observação que eu tinha feito também, que foi muito interessante, quando o Mauro falou da Carolina de Jesus, né? Desse paralelo com a Carolina de Jesus, e eu fui lá também, vim aqui no livro também para ver, porque justamente a Wanda Ferreira faz essa alusão à Carolina de Jesus no prefácio da 2ª edição, né? Te ouvir está sendo maravilhoso, ouvir essa historiadora, né? Porque a gente está ouvindo não só a escritora, a gente está ouvindo também a historiadora. E é muito importante isso, é muito importante você colocar essa sua fala como historiadora. Inclusive, um pouco antes, eu estava conversando aqui com o Mauro e com a Malu sobre essa questão do teu livro também ter um viés quase antropológico, né? Algumas questões são quase antropológicas, que são colocadas pelos relatos. Você falou aí da tua tia, né? A Edneia, se não me engano, né? A Marcelino. Eu fiquei impressionada quando ela fala justamente que tem que lutar sempre. Então, é muito legal te ouvir, é muito importante que as pessoas ouçam essa sua fala, esse seu relato, porque acho que também nesse momento da nossa história do Brasil, nós estamos tendo a oportunidade de realmente escrever a nossa história verdadeira. Não a história contada pelo homem poderoso, pelo homem branco, pelo colonizador, e não só a história contada pelos que foram oprimidos e que são ainda oprimidos, mas a história da nossa formação. E essa fala da mãe Beata, ela me impressionou bastante, que é quando ela diz: quem não conhece sua raiz não chega ao topo. Nós brasileiros ainda estamos procurando a nossa raiz. Nós ainda não encontramos. Ainda não está claro para nós brasileiros o que é a nossa real identidade. E eu acho que a tua fala traz isso também. Nós estamos buscando a nossa identidade. Nós estamos tentando encontrar quem somos nós de verdade. O Brasil ainda não entendeu. Nós brasileiros ainda não estamos nos enxergando, estamos nos buscando ainda. Por isso que é tão importante te ouvir, e eu fico muito feliz de que você tenha trazido toda essa experiência como historiadora também para o seu livro, para os seus relatos, para a forma como você traduziu esses relatos. Quando a mãe Beata fala sua raiz não chega ao topo, aí tem uma subjetividade nesse discurso. Quando a dona Rosa Dias diz: eu ofereci o meu livro, eu mostrei meu filho para a lua e disse: lua, lua, luar, olha esse menino e me deixa criar. Se for para ser menino bom aqui no morro, pode deixar, se não pode levar. Ela fez um trocadilho numa tradição que é indígena ou africana, e uma mãe pegar um filho e apresentar para a lua e dizer que se for bandido pode levar, e ela ter o orgulho de dizer que criou 8 filhos na Vila Cruzeiro e nenhum viu o bandido. Então isso é muito forte. Então isso tem uma subjetividade que eu vou dialogar com algum filósofo na reescrição da 4ª edição desse livro. Esse relato da Dona Rosa também foi um relato que me impressionou bastante, porque ela fala com muito orgulho
de ter nascido, se criado e criado os filhos na Vila Cruzeiro. Eu achei muito emocionante. Ela fala dos filhos com muita paixão, de como ela teve a oportunidade de dar criação para eles, de dar educação, de que todos tinham tido a oportunidade de estudar. Todos. Com um marido que era alfaiate, que ela ajudava a terminar de fazer as calças, as mangas de camisa, as golas. Isso, eu fiquei muito impressionada com o relato da Dona Rosa e o orgulho que ela tinha justamente de que ela entregava o filho para a Lua e que se não fosse bom, que a Lua podia levar. E que, ao mesmo tempo, todos vingaram e todos estavam ali bem criados, chefes de família, com profissões. Foi muito bacana, muito lindo ler o Mulheres Incríveis. Recomendo, gente. Mulheres Incríveis, de Elaine Marcelina. Ô, Elaine, aproveitando aqui agora, eu quero fazer uma pergunta para você, porque você, dentre as ousadias, né? Primeiro você ousou ser escritora, ousou ser historiadora, né? Ousou ser mestre em história, mas eu quero falar também sobre a sua livraria, que é a Oju Obá. A livraria Oju Obá é uma palavra em Yorubá que significa os olhos do rei, os olhos de Xangô. Eu sou de Iroko com Oxum, mas eu sou regida nesse mundo no outro por Xangô, que é o rei da justiça. E eu sempre fiquei pensando em o que eu faria, o que eu escreveria com esse nome, Oju Obá. Sempre ficou aquela coisa, né? E como que nasce a livraria? Eu sou uma mulher ousada, vocês já perceberam, né? Eu ousei viver depois de quase estar morta ali numa marquise, né? Vou fazer 48, tô doida para fazer 50. Vai dizer, 50, não morri. Enfim, enquanto estamos por aqui, vamos produzindo. E aí, a livraria Oju Obá, sobretudo, nasce pela minha paixão, é o nome. Minha filha tem 16 anos, somos nós duas mulheres negras. Ela é minha sócia. Por que é minha sócia e minha filha? Porque minha filha queria dinheiro, queria trabalhar como qualquer adolescente. E aí, minha filha iria trabalhar ou no McDonald's ou no supermercado, que ainda não se formou, está no 2º grau. O desejo dela é fazer direito. Minha filha é uma artista. O primeiro livro publicado dela, ela publicou aos 6 anos de idade, com ISBN e tudo. Primeira vez que ela ganha um dinheiro com a escrita foi aos 12 anos de idade. Ela escreve uma resenha de um livro para a revista 451. Se ela vai para o serviço formal para ganhar meio salário mínimo, né, como jovem aprendiz, ela vai cansar o corpo e essa parte da cultura já era. Já era escritora, já era tudo. A livraria não me traz esse dinheiro todo. Por quê? Eu pego livros consignados com os autores e com a editora. Com os autores, é 30% que eu fico. Então, se o livro é R$50, eu fico com 15%. Certo? E com algumas editoras, é 40% e 50% que eu fico do livro. E aí, eu pensei isso no final do ano, em plena pandemia, porque eu falei, não, minha filha vai ficar inquieta e o dinheirinho, porque quem faz toda a minha arte, design, é ela. Tudo que eu publico, foto, Van já conheceu, ela é uma parceira de vida, não é filha, é parceira, é minha fono, porque dentro do candomblé eu sou a dofona do bar, ela foi iniciada junto comigo, então tem uma nomenclatura. Ela veio depois de mim na iniciação, então ela é minha fono, minha parceira de vida, minha filha e minha sócia. Somos empreendedoras negras na livraria que um dia será a editora Oju Obá, certo? Eu estou me preparando para isso. E essa livraria, a Van já conheceu, é na minha sala. Eu sou uma mulher tão ousada para alguns, maluca para outros tantos, mas significa o seguinte, a casa da Marcelina é um quilombo literário. Onde eu estou aqui falando com vocês,
É a Biblioteca Comunitária Beatriz Moreira Costa, Mãe Beata de Iemanjá, que eu lancei dia 27 de março. E ela vai se estender para minha garagem, que eu estou sem carro no momento. Estou recebendo livros para isso. A livraria está alocada na minha sala. Os livros, eu faço cursos online de escrita criativa e de literatura. Quando passar a pandemia, esses cursos vão ser presenciais na casa da Marcelina, que agrega tudo isso, é um quilombo. E a livraria, para as pessoas da Zona Oeste, seguindo os protocolos de segurança, que estamos em pandemia, eles podem vir pegar o livro, comprar aqui, como a Van já veio, marcando horário, seguindo o protocolo de segurança, tudo direitinho, para não pagar frete. Por exemplo, o livro Mulheres Incríveis é R$ 34,00 em mãos. Por que literatura preta? Porque eu sou uma autora negra, trabalho e fomento a literatura afro-brasileira. Elaine, na sua livraria só tem livro de literatura negra? Aqui na minha livraria, o protagonismo é do negro. Porque lá na Travessa ou em outras livrarias, o meu livro e de outros escritores negros vão estar lá no fundo. Na minha livraria, ele é protagonista, ele vai estar na frente. Você tem livro de autores não negros? Tem. Livros que forem interessantes, importantes, porque nós, negros e brancos, temos que ler literatura, conhecer de tudo, até os livros que são ruins, como a Van já falou, para poder a gente falar mal. Eu tenho que ler o discurso do padre Antônio Vieira, quando ele disse que índio não tem alma, que negro não tem alma, para poder criticar. Como é que eu vou criticar o discurso do padre Antônio Vieira se eu não conheço, se eu não li? Nós estamos vivendo uma pandemia, uma tragédia. Por outro lado, eu também, como escritor, eu percebo isso, e você também tenho certeza que esteja percebendo isso, é que aumentou o número de leitores, pessoas porque estão mais em casa, então elas estão lendo mais. Então, eu queria saber de você, o seguinte: primeiro, qual que é o caminho, né, para a gente conhecer também a livraria o Juobá pelo mundo virtual, pela internet, né? Se as pessoas podem comprar livros e tudo mais. Eu quero saber de você sobre isso. Como é que está sendo aí o retorno dos leitores? Como está sendo o acesso virtual na livraria? Porque é muito importante hoje que a gente se relacione dessa forma, como a gente está aqui hoje, né? Não vamos poder nos encontrar tão cedo, né? Não vamos poder estar em aglomerações. Então, a livraria hoje vai funcionar muito mais em termos virtuais do que em termos de visita, né? Da pessoa chegar e visitar e conhecer a livraria. Queria que você falasse para nós e sobre esse retorno dos leitores, tanto, né, do seu livro quanto dos outros da livraria. Eu lancei a série da Marcelina, que são de livros infantis, no final de 2019. E então eu tinha uma agenda imensa, e março é um mês, porque o livro é Mulheres Incríveis, que é a minha agenda bomba, né, por conta de falar do mês da mulher e tal. Então, como eu sou também roteirista e dramaturga, em março de 2020 eu começaria a fazer textos dramatizados dos meus textos para o teatro, leitura dramatizada. Então eu tinha uma agenda imensa e a minha cota de livros chegaram em janeiro de 2020. Fevereiro eu ia para a Nigéria, não fui. Quando entra março e começa a agenda a cair, aquele desespero, live, eu falei, caramba, como é que vai ser? Eu vou ficar aqui com os livros empacados e eu tenho outros projetos e tal. Em maio eu perdi meu irmão para a pandemia. Éramos 5, agora somos 4. Surtei, literalmente. Fiquei um mês fora do ar, da mídia, de tudo. Quando chegou lá para julho ou agosto, eu comecei a falar assim, bom, eu não morri, tem que continuar, né? Porque no primeiro momento todo mundo achou que ia morrer. Eu sou do grupo de risco, estava em casa, afastada, minha filha estudando em casa, aquela coisa, e eu voltei a
Aí fui participar de um sarau que me convidaram. Aí começaram os livros, os cursos de escrita criativa. Nesses cursos eu comecei a vender a minha cota de livros. E em plena pandemia terminou, eu hoje vendo os livros da cota da editora. A minha cota eu vendi toda em 3 ou 4 meses por Facebook e tal, isso antes da livraria. Até por isso eu tive a ideia de criar a livraria, porque eu tenho um jeito de fazer meu marketing, de vender meu livro, de fazer curso e casar com a venda do livro e tal. Como eu vendi? Em Campo Grande tem 3 correios. O do West Shopping fechou, ficou um correio só. Então nós iríamos, ou eu ou minha filha, uma vez por semana, que a gente vai ao correio, e mandava os livros. Quando o correio teve greve, não sei o que, eu pedi às pessoas para poder aguardar um pouquinho. Foi assim. Qual é o retorno que eu tenho dos leitores? Maravilhoso. Isso aí, para mim, hoje eu estou vendendo o finalzinho de livro do que foi feito em 2016 do Mulheres Incríveis, da cota da editora, que a minha cota já foi há muito tempo. Eu estou vendendo a série da Marcelina, da cota da editora. E na livraria, eu vendo de que forma? Nós temos uma loja virtual. Esse acesso aqui na minha casa é só para quem é da Zona Oeste, porque eu quero trabalhar literatura na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Isso é fato. Não temos livraria. Em Bangu não tem livraria. Tinha uma livraria no West Shopping que fechou. Tem livraria no Parque Shopping e não tem muitos livros de autores negros. É isso, é fato. A Zona Oeste é uma região carente de literatura, de cultura, de livrarias. Isso é um outro ponto. Então, o retorno dos leitores, dos meus alunos, são o seguinte: eu estou com um livro da Mãe Beata, Beata, Menina das Águas, é uma homenagem à Mãe Beata de Iemanjá. Esse livro vai ser lançado em dia 17 desse mês. Um dia depois que a Vanja veio aqui, eu fui à editora para autografar os que já foram comprados na pré-venda. Então, quando eu lancei, disparei, todo mundo comprou online. E os livros chegam. E aqui a gente vende. E eu não vendo só livros, eu vendo bonecas de tecido, eu vou vender bolsas, vou agregar mesmo, é um quilombo, né? Para além dos livros. Então, a venda é desta forma. Eu tenho, por exemplo, eu fiz até uma anotação aqui para falar para vocês. A livraria foi lançada virtualmente 24 de fevereiro. Em 24 de março, nós já tínhamos quase 1.000 seguidores no Instagram da livraria. 2 do 4, eu não sei quanto nós temos. Então, nós temos página da livraria no Facebook. Temos página da livraria no Instagram. Temos a loja virtual para compra. Estamos cadastrando no Black Money todos os livros, vocês podem comprar por lá também. E todos os livros também estão à venda no Mercado Livre. Quer comprar livro da Ojobá, manda seu livro para cá, meu filho, que em algum lugar alguém vai comprar. E eu faço um marketing pesado, que é colocar livro, postar, é isso. E o retorno eu recebo de vídeos, as pessoas dizendo que querem o livro, é um retorno bem bacana. Muito legal, Elaine, essa conversa com você. Eu queria mais uma vez mostrar esse livro incrível para quem estiver nos assistindo, porque esse livro é lindo. Esse livro é um relato maravilhoso das nossas histórias cotidianas. A gente vai poder se ver também em alguns momentos aqui. Eu consegui me ver. Eu consegui encontrar até o relato de uma mulher incrível, que vocês têm que ler para saber, que estudou 20 anos antes de mim na mesma escola. Eu estudei na mesma escola que uma dessas mulheres que está com relato aqui nesse livro, e eu fiquei muito impressionada porque eu me encontrei também, eu me vi no espelho também aqui. E é história cotidiana, são relatos lindíssimos, todos vão gostar, com certeza. Além de uma ilustração
maravilhosa, riquíssima, colorida, linda, tanto da capa, né, das capas, quanto dentro do livro também, que tem, sabe, uma ilustração belíssima em várias páginas aqui, vocês vão ver. Eu recomendo essa leitura fantástica da Elaine Marcelina, Mulheres Incríveis. E a gente queria que a Elaine agora fizesse uma consideração, desse aqui uma dica para as pessoas que gostam de literatura e que vão se apaixonar por essa literatura de pessoas que a gente não está acostumado a ver, não é? Porque como a Elaine falou mesmo, você vai procurar um livro de um autor negro, está lá no fundo. Não precisa nem ser autor negro, basta ser um autor de pouca projeção na mídia, né? Está lá escondido, lá atrás. Você entra numa grande livraria, o que você vê primeiro são autores estrangeiros. Não existe nem essa valorização do autor nacional. O autor nacional está colocado numa estante lá atrás, infelizmente. Então, cabe a nós também chegar e valorizar e falar, cadê a estante de autores brasileiros? Cadê a estante de autores negros? Onde está a literatura indígena? Onde está a literatura negra? Né? E eu acho que um bom passo é começar pelos Mulheres Incríveis, porque é um livro incrível. Elaine, você com a palavra. As minhas considerações finais é agradecer imensamente esse papo gostoso e nessa manhã com vocês e dizer 3 palavras: leia, escreva e publique. Essas palavras, não nessa ordem, não são minhas, são dos meus mais velhos na literatura, de onde eu bebo na fonte deles, que é da Conceição Evaristo e do Cuti Silva. Cuti Silva é um dos idealizadores de Cadernos Negros, né, que é uma antologia que acontece pelo Movimento Negro de São Paulo, e esse ano está no ano 43. O 42, para quem não sabe, no ano passado foi finalista do Prêmio Jabuti, na categoria Contos. E eu, essa pessoa que vos fala, tenho um conto no 42. Eu chorei igual criança quando eu fui finalista, porque ser finalista do Jabuti, que é um dos maiores prêmios de literatura do Brasil, é importante pelo seguinte: tem um novo olhar para a literatura negro-brasileira ou para a literatura afro-brasileira, porque 42 anos, cada ano Cadernos Negros faz. Um ano é conto, outro ano é poesia. Esse 43 é poesia. E o 42 foram contos. Então, não ganhamos. Mas ser indicado, isso já é um prêmio. Para mim, já foi um prêmio ser uma das autoras que compõem o Cadernos Negros 42. E leia, escreva e publique para que as pessoas não temam, não tenham medo de se colocar no mundo. Eu digo sempre para os meus alunos de escrita criativa o seguinte: eu não ensino ninguém a escrever. Eu tiro a represa desse rio que está ali. O que é a represa do rio? É uma mídia que diz que o Brasil é um país de não leitor. Então, como é que você vai se perceber escritor? É uma mídia que não vai colocar o protagonismo do negro. E aí, aqui na minha livraria, o negro é o protagonista, o indígena. Vão ter outros livros, mas ele é o protagonista aqui, vai estar na primeira fileira, no primeiro lugar. E, sobretudo, aquilo que você tem guardado, ousar. Escrever é permissão, né? Então, eu permito, é permissão. Eu me permito escrever, me permito publicar e colocar no mundo essa escrita. Então, se você tem seus textos guardados, no momento, eu estou com 2 antologias. Uma chamada Parto Normal, que é uma das analogias que eu faço, sobre a escrita. Parto normal. Por quê? Escrever não é tão fácil, mas não é impossível. Você vai gestar o teu texto e na hora de apresentar para o mundo, você vai parir. Eu brinco com quem eu conheço e digo assim: pari um texto, revisa aí para mim, né? Aí, o parir um texto é o seguinte: eu pari de parto normal. Ele não está arrumado,
ele não está revisado, vai ter erro, mas saiu aqui do útero, cabeça, sabe? Desse aqui, ó. Saiu, botei no mundo, tirei. Esse é o processo. Depois você limpa a criança. Alguém apresenta a criança para o mundo com sangue. Eu tive filho de parto normal. Aí a criança tá lá. Eu apresentei ela linda, com vestidinho maravilhoso. E aí o Graciliano Ramos diz o seguinte: quem se mete a escrever tem que bater o texto tal qual as lavadoras dos rios batiam até as roupas ficarem alva. E a minha analogia é do parto normal. Elaine, aí eu tenho uma antologia com esse título, parto normal. Eu não quero ter filho, posso me inscrever? Claro, porque é só uma analogia, é ficção. Para que você pense assim, você gestou, escreveu, você vai parir, vai arrumar e vai mostrar para o mundo. Né? É assim que você vai fazer. E eu brinco que o parto cesárea são os textos acadêmicos. Eles têm hora para nascer, hora marcada. E parto cesárea ele tem hora para nascer. Certo? Então, na antologia que está no momento, parto normal, e eu queria fazer um chamado aqui para esse útero, né? Porque homens, mulheres, homossexuais, LGBTQIA+, nasceram de uma mulher. Foram paridos. Ou de parto normal ou de cesárea, meu amor. Você tem direito ao corpo, tem direito ao aborto, tem direito a querer filho ou não querer. Mas você sabe que você foi parido e gestado por uma mulher.